Oi povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um caderno inteligente do zero, como esse aqui que eu fiz. Eu postei algumas fotos dele lá no meu Instagram e teve muita gente que me pediu para eu poder vir aqui mostrar como é que eu fiz. Então eu resolvi gravar esse vídeo ensinando vocês e vocês vão ver que é super fácil e barato de fazer. A única coisa que eu gastei dinheiro foi comprando os discos originais do caderno inteligente, porque eu não quis fazer reciclável também. E o resto todo foi reciclável. As folhas são de caderno A4 mesmo. E ó, ele fica super maleável também. Fica super tranquilo. E vocês vão ver que é super fácil de fazer e que dá pra fazer aí na sua casa. Então eu espero que vocês gostem do vídeo, que vocês realmente aprendam a fazer um caderno inteligente do zero. E agora bora lá pro vídeo que tá muito legal. Os materiais que eu usei foram papelão para poder fazer a capa e a contracapa, uma pasta velha para poder fazer as tirinhas, cola branca, mas também vocês podem usar super bond ou cola quente no lugar. Aí para um material para poder fazer a capa, eu usei papel sulfite mesmo, mas vocês podem escolher algum tipo de tecido, também não tem problema. E se você for usar papel, eu aconselho usar papel contact transparente, que é para poder dar um acabamento melhor e não estragar se correr o risco de molhar ou cair alguma coisa em cima. Eu também usei caneta para poder marcar as coisas, tesoura, furador. Os discos eu comprei na Leitura, mas você também pode fazer. Eu vou deixar o link na descrição aqui para quem quiser ver. Eu usei também uma régua e fita dupla face e fita durex, que eu não mostrei no vídeo, mas que eu também usei, que vai ser muito importante vocês também usarem. A primeira coisa que a gente vai fazer é tirar as medidas das capas. São 4 capas que a gente vai fazer. 2 são as externas e 2 são as internas. E eu fiz com as medidas do caderno A5, foi diferente do caderno laranja que eu mostrei no início, mas eu vou deixar as medidas de todos os tamanhos de caderno aqui também para vocês. As capas externas são das medidas que estão nessa imagem, mas as capas internas são 5 milímetros a menos, tanto na largura quanto no comprimento. E por que tem que ser 2 capas externas e 2 internas? Porque na hora que a gente for colocar a tirinha para poder fazer o lugar onde vai os discos, se você colocar só uma capa, ela vai ficar aparecendo do outro lado e vai ficar com um acabamento estranho, vai ficar meio feio. Então é por isso que a gente faz 2 capas, que é para ela ficar prensada no meio dessas duas e a gente não vê como ela tá lá dentro, só vê onde vai ficar os discos. Eu usei esse papelão de caixa mesmo, que a gente vê em mercado, nessas coisas. Então ele é um pouquinho mais grosso. Só que em algumas papelarias vendem aqueles papelões mais finos. E também tem o papel Panamá, que é uma opção. Se você achar melhor, dá pra fazer também. Porque ele é mais fino e também até mais consistente, mais fácil dele ficar mais fininho. Então se você não quer que a capa fique muito grossa, porque você acha o papelão muito grosso, tem essas outras opções também. Que é a do papel Panamá, que é mais fininho e tem várias espessuras, tem um pouquinho mais grosso e tem um bem fininho também, você pode escolher a espessura que você quer. E tem aqueles papelões que você consegue comprar que são mais finos também, caso você não queira fazer com esse papelão que a gente acha em caixa mesmo. Depois de ter cortado as 4 capas, e uma dica que eu dou, dá uma arredondada nas pontas delas, que é pra poder ficar com um acabamento melhor e ficar até mais bonitinho, não fica aquela coisa pontuda. Continuando, depois de vocês terem cortado as 4 capas, a gente vai cobrir elas. E as capas internas eu cobri com uma folha sulfite branca, e as capas externas eu cobri com uma folha verde neon, e na da frente eu fiz um desenho de um globo. Como que eu fiz esse globo? Eu peguei a folha, coloquei ela no computador, na tela do computador, e fiz o esboço por cima e depois só vim cobrindo o desenho todinho. Então você pode escolher o desenho que você quiser fazer para poder colocar na sua capa. Por isso que eu não mostrei, porque eu só coloquei na tela do computador mesmo. E aí
Na hora de colar, para não ficar as marcas da cola na parte da frente, onde a gente vai ficar vendo, eu coloquei fita dupla face nas extremidades de cada ponta para poder colar a folha, e na parte de trás eu vim com a cola para poder segurar mais. Então, assim não fica tão engeado. E por que eu fiz isso? Porque quando eu estava fazendo outro caderno, eu passei cola na parte branca e então ficou muito engeado e demorou muito mais para secar. Em vez de eu ter que esperar quase um dia para secar, eu tive que esperar muito mais porque não tinha secado ainda. Então, é uma dica que eu dou para vocês, se vocês quiserem que ele seque mais rápido e se vocês querem que ele não fique engeado também, porque se passar com cola vai ficar engeado. Mas aí é uma escolha de vocês. Depois de você ter encapado as 4 capas, a gente vai deixar elas dando uma secada. E enquanto isso a gente vai fazer as tiras onde vai encaixar os discos. E eu peguei essa pasta transparente azul porque era a única que tinha aqui em casa que eu sabia que eu já não iria usar mais, porque ela já estava com o elástico estragado e já estava toda amassada. E foi a mesma que eu usei para fazer a do caderno laranja. E por que eu usei azul mesmo? Porque era a única pasta realmente que estava estragada. E aqui em casa eu não tinha pasta transparente, eu tenho uma mania de só comprar pasta azul, eu acho mais bonita. Então eu não me importei de ser azul, combinou com o laranja do outro caderno e combinou com o verde desse caderno. Então eu não me importei pelo fato da pasta não ser realmente transparente. E eu não iria comprar uma pasta transparente só para fazer isso, porque a ideia realmente é você usar o que você tem em casa o mais reciclado possível. Então não teria sentido eu comprar uma pasta transparente e cortar ela só para poder fazer isso, sendo que eu tinha uma pasta em casa antiga e que, querendo ou não, combina com as cores de caderno que eu escolhi. Mas enfim, aí vai ao seu critério, você escolhe se a cor que quer e se vai fazer transparente ou não, e se vai comprar também ou não. Cada caderno possui uma quantidade de discos diferentes, e eu também vou deixar aqui na tela de cada caderno, caso você não queira fazer o tamanho A5, você queira fazer outro tamanho para poder facilitar. E a distância dos furos é de 2 centímetros e isso é padrão. Em todos os cadernos essa distância vai ser de 2 centímetros. E aí você vai fazer 2 moldes na pasta. E eu peguei o molde que eu fiz quando eu estava fazendo o primeiro caderno, então estava mais fácil. Mas quando você for fazer esse, eu sugiro você tomar muito cuidado, fazer tudo certinho para não ter erro. E na hora que você for fazer os furos, a dica que eu dou é você juntar as 2 tiras com durex para você garantir que os furos vão sair iguais. Então você fura as 2 ao mesmo tempo e faz os cortes ao mesmo tempo. E aí conforme você for fazendo esses rasguinhos, que é onde vai os discos, você pega um e vai testando para ver se o disco vai ficar muito estreito ou vai ficar muito largo, se ele vai passar tranquilo. Então isso ajuda muito na hora de você ir fazer. Depois de ter feito as tiras, a gente vai pegar o papel contact para poder cobrir as capas externas. Eu não fiz nas capas internas porque eu achei que não precisava, que não teria necessidade, mas aí vai ao seu critério também, se você vai querer passar papel contact pela parte de dentro. E se você está usando tecido, você vai pular essa etapa porque não tem necessidade de colocar papel contact no tecido. E uma coisa que eu fiz para poder ter certeza que não ia dar bolha. Sabe aquela partezinha de trás do furador, que é quando você coloca ele para quando você furar o lixo cair dentro daquela parte? Pega ela e faz como se fosse uma espátula e vai empurrando o papel contact, porque você vai ter certeza que não vai dar bolha se você fizer certinho. Aquilo foi uma ótima espátula que eu arrumei improvisada,
para poder não dar bolha, porque antes eu usava um paninho meio úmido, só que tava dando bolha mesmo assim. E aí eu comecei a usar essa espátula e ajudou muito, não deu nenhuma bolha. Então, se você quiser ir fazer também como teste, acho que é uma das melhores formas de não dar bolha. Depois de colocar o papel contact, chegou a hora da gente montar as capas. Essa é a parte mais difícil, a mais trabalhosa de tudo, porque você tem que garantir que as tiras vão ficar no mesmo lugar. Elas têm que ficar bem próximas uma da outra mesmo, uma capa da outra, porque senão os discos, na hora que você colocar, eles vão ficar tortos. E aí acaba deixando o caderno ruim para manusear, fica estranho. Então eu marquei elas, onde elas deveriam ficar com a caneta mesmo. Eu medi tudo certinho, onde cada um ia ficar em cada capa e marquei com caneta para eu ter certeza que elas não iriam sair do lugar. E depois que você vê que elas estão no lugar certo, você vai colocar ela na capa interna, nessa parte branca, e vai colar ela com durex, que é para ela não sair do lugar na hora que você for passar a cola. Depois de passar a fita durex para fixar as tiras, você vai passar a cola tanto na parte interna quanto na parte externa das capas e vai juntar uma na outra. E para ajudar a grudar uma capa na outra, a minha dica é colocar debaixo de algo pesado. Eu coloquei debaixo de uma pilha de livros porque ela precisa dessa pressão para poder uma capa grudar na outra. E depois disso é só esperar secar. Eu recomendo que você deixe secando por aproximadamente 24 horas, porque é o tempo que a cola vai ter para poder secar, principalmente se você usar cola branca. E é muito importante você deixar esse tempo, porque senão a capa depois ela pode correr o risco de soltar. Então quando você vê que ela está realmente seca, é a hora de você tirar debaixo do peso. Hoje já é o outro dia. Como eu falei pra vocês, tem que deixar o caderno de um dia pro outro secando. Ficou quase que 24 horas, eu coloquei ele pra secar ontem, era 1h30. E agora são... deixa eu ver que horas são agora. Agora são 9h52 do outro dia, então ficou bastante tempo debaixo dos cadernos secando. E foi assim que ficou a capa. Ela tá brilhando assim por causa do papel contact. E ó, como ficou o acabamento, ó. Nem parece que foi com cola que eu fiz. Aqui também, ó. Ficou muito bonitinho. E aí a capa de trás ficou assim. Ficou muito bonitinha também. E eu não passei o papel contact aqui dentro porque eu não achei necessário. O risco de acabar molhando é mais aqui do lado de fora, então eu não coloquei papel contact na parte de dentro. E aí agora eu tô com os discos aqui. Eu vou colocar no caderno para vocês verem como fica com os discos nele. Bom, gente, então foi assim que ficou o caderno inteligente. Esse daqui é o tamanho A5, como eu falei pra vocês. E eu achei que ele ficou uma gracinha, principalmente por causa do tamanhozinho. Aí é que fica mais bonitinho ainda. Então, se vocês gostaram do resultado do caderno,
deixa o seu curtir aqui embaixo, porque isso é uma forma de me ajudar muito. E comenta aqui o que foi que você achou do caderno. Ele fica assim molinho mesmo, porque tá sem folhas, mas na hora que você vai colocando as folhas, ele vai ficando mais encorpado e aí os disquinhos ficam mais seguros e tudo, e fica mais fácil até de manusear ele. Então, se você fizer aí na sua casa, vai lá no meu Instagram, me manda uma foto, vem aqui e comenta dizendo o que você achou de ter feito esse caderno e tudo, porque eu gosto quando vocês comentam e interagem nos vídeos, isso mostra que vocês realmente estão gostando do conteúdo. Então, eu vou continuar mostrando fotos dele lá no meu Instagram, e conforme eu for colocando as folhas, ele for ficando mais encorpado, eu também vou ir mostrando lá. Então, se você quer ver como vai ficar ele com folha, como vai ficar os resumos que vai estar dentro dele, é só me acompanhar lá no meu Instagram, que eu tô mostrando tudo por lá, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu curtir aqui embaixo, porque isso realmente me ajuda muito. E se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Tem vários vídeos aqui no canal que dá pra vocês também já darem uma maratonada, aproveitarem que tem muita gente que não tá tendo muito o que fazer, né, por causa da quarentena, tem que ficar em casa. Então aproveita para maratonar os vídeos aqui do canal, eu sei que vocês vão gostar muito. E é isso, deixem sugestões de vídeos aqui embaixo, o que vocês querem ver aqui no canal. E eu vou me despedindo por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!